Saudações a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Sudoku. Vamos resolver mais este Sudoku e esperamos que vocês gostem. Vamos começar aqui pela terceira linha. Observe que aqui na terceira linha está faltando 4 números. Veja que falta o número 2, 6, 7 e 9. Então, essas 4 casas em destaque serão ocupadas pelo número 2, 6, 7 e 9. Mas observe que essas 3 casas em destaque não podem conter o 7, porque já tem o 7 aqui no bloco 3. Desta forma, na terceira linha, resta apenas uma possibilidade para o número 7, que é esta casa em destaque aqui no bloco 2. Então aqui podemos colocar o 7. Agora falta apenas 3 números e observe o seguinte. Esta casa em destaque aqui no bloco 3 não pode conter o número 2 nem o número 9, porque já tem o 2 e o 9 aqui na última coluna. Desta forma, a casa em destaque tem que ser o número 6. Então aqui colocamos o 6. Veja então que agora na terceira linha tem apenas 2 casas vazias que serão ocupadas pelo número 2 e o número 9. Indo aqui para o bloco 4, observe que no bloco 4 falta o 4 e o 7 e que eles não podem estar aqui na coluna central, porque já tem eles na mesma coluna, porém aqui no bloco 1. O 4 e o 7 também não pode aqui na coluna da direita, porque já tem eles na mesma coluna, porém aqui no bloco 7. Desta forma, veja que no bloco 4, o 4 e o 7 ocuparão essas 2 casas em destaque, aqui na coluna da esquerda. Desta forma, veja que no bloco 4, resta apenas uma possibilidade para o número 8, uma vez que o 8 não pode ocupar estas casas em destaque. As 2 casas em destaque na coluna da esquerda serão ocupadas pelo 4 e pelo 7. Aqui na linha superior não pode o 8, porque já tem o 8 na mesma linha. Porém aqui no bloco 5, na coluna da direita, não pode o 8, porque já tem o 8 na mesma coluna aqui no bloco 1. Então, colocamos o 8 nesta casa em destaque aqui no bloco 4. Observe que aqui no bloco 9, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 4. Agora, vamos aqui para a última coluna. Observe que na última coluna está faltando o número 8 e que a única possibilidade para o 8 na última coluna é esta casa em destaque aqui no bloco 9. Veja o porquê. A primeira casa vazia da última coluna não pode o 8, porque já tem o 8 na mesma linha aqui no bloco 2. Esta casa vazia aqui, essa última casa vazia aqui da quarta linha também não pode o 8, porque já tem o 8 na mesma linha aqui no bloco 5. Essa última casa vazia aqui na sexta linha também não pode o 8, porque já tem o 8 na mesma linha aqui no bloco 4. Desta forma, veja que na última coluna, a única possibilidade para o 8 é a última casa vazia da oitava linha. Colocamos aqui o 8. Ainda na última coluna, veja que está faltando o número 3. O 3 não pode estar aqui nesta casa em destaque, em nenhuma dessas 2 casas vazias aqui, ó, no bloco 6, porque já tem o 3 aqui no bloco 6. Então resta apenas esta casa vazia em destaque aqui no bloco 3 para conter o 3. Aqui colocamos o número 3. Continuando aqui na última coluna, que está faltando apenas o número 1 e o número 5. Esta casa em destaque aqui no bloco 6 não pode o 5, porque já tem o 5 na mesma linha aqui no bloco 4. Então esta casa em destaque no bloco 6 tem que ser o número 1. Para completarmos a última coluna, falta o 5, colocamos o 5 na casa em destaque. Veja que no bloco 8, o 7 não pode estar nestas casas em destaque. A única possibilidade para o 7
é a casa que agora está destacada em amarelo. Então aqui no bloco 8 podemos colocar o 7 na casa em destaque. Aqui na sétima linha, veja que falta o número 9. O 9 não pode estar aqui nestas casas em destaque no bloco 8, porque já tem o 9 no bloco 8. Então o 9 vai estar em uma dessas duas casas em destaque aqui no bloco 7. Ou seja, no bloco 7, o 9 vai estar na coluna central ou na coluna da direita. E o mesmo acontece aqui no bloco 4. O 9 vai estar aqui na coluna central ou na coluna da direita, uma vez que na coluna da esquerda, essas duas casas vazias serão ocupadas pelo 4 e pelo 7. Então veja que no bloco 1, o 9 não pode estar na coluna central nem na coluna da direita. O 9 tem que estar na coluna da esquerda. Mas uma vez que o 9 vai estar na linha central aqui no bloco 2, então no bloco 1, o 9 não pode estar aqui na linha central. Ou seja, no bloco 1, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Vou repetir o procedimento. Eu vou destacar estas casas. No bloco 7, o 9 vai estar nesta casa verde clara ou nesta verde escura. No bloco 4, o 9 vai estar nesta casa verde escura ou nesta verde clara. No bloco 2, o 9 vai estar nesta casa verde clara ou nesta casa verde escura. Tranquilo? Veja, aqui no bloco 2, estas casas amarelas aqui na coluna central não pode 9, porque já tem o 9 na coluna central aqui no bloco 8. Por isso, o 9 vai estar em uma das casas verdes. Então nós já sabemos que o 9 vai estar em uma das casas verdes. Se ele estiver na casa verde escura, ele não vai poder estar na verde clara. Se ele estiver na verde clara, ele não poderá estar na verde escura. Consegue compreender? Então, se ele está na verde clara, ele não pode estar na verde escura. Se ele está na verde escura, ele não pode estar na verde clara. Então, desta forma, as casas verdes eliminam as casas rosas no bloco 1. Então as casas rosas do bloco 1 não podem conter o 9. Resta apenas a casa branca no bloco 1 para conter o 9. Veja, no passo a passo, se o 9 está aqui no bloco 7 na verde clara, ele não pode estar nessa verde escura. Então se ele está aqui na verde clara, no bloco 7, ele vai eliminar esta casa rosa aqui da coluna central. E se for o contrário, se o 9 não está na verde clara, no bloco 7 ele vai estar na verde escura. Então, a verde escura do bloco 7 elimina a coluna da direita aqui no bloco 1. Mas veja, aqui no bloco 2, como o 9 vai estar em uma das casas verdes, ela elimina a linha central aqui no bloco 1. Portanto, com certeza podemos colocar o 9 na casa amarela aqui no bloco 1. Veja só, aqui no bloco 1, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque, então podemos colocarmos aqui o 5. Desta forma, veja que no bloco 1, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 3. Restando agora
faltando agora no bloco 1 apenas dois números, falta o número 2 e o número 6. Veja que nesta casa em destaque não pode o 2, então é o 6. Colocamos aqui o 6. Para completarmos o bloco 1, colocamos o 2 nesta casa em destaque. Vamos agora para a primeira coluna. Além do 4 e o 7 que estarão nessas casas em destaque aqui no bloco 4, na primeira coluna falta o número 6 e o número 8. Veja que esta casa em destaque aqui no bloco 7 não pode o 8, porque já tem o 8 na mesma linha aqui no bloco 9. Então a casa em destaque na primeira coluna, no bloco 7, tem que ser o número 6. Colocamos aqui o 6. Logo, esta casa vazia abaixo do 6 tem que ser o 8. Colocamos aqui o número 8. Desta forma, no bloco 8, a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 8. No bloco 8, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Desta forma, no bloco 7, resta apenas uma possibilidade para o 2, que é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 2. Veja então que no bloco 4, esta casa em destaque deveria ser o 2 ou o 9. Como não pode ser o 2, então tem que ser o 9. Colocamos aqui o número 9. Logo, no bloco 7, a única possibilidade para o 9 passa a ser esta casa em destaque. Colocamos aqui o 9. Aqui na sétima linha está faltando o número 3 e o número 6. Esta casa em destaque no bloco 7 não pode o 6. Então é o 3, colocamos aqui o 3. Completando a sétima linha, colocamos o 6 na casa em destaque aqui no bloco 8. No bloco 7, falta apenas o número 1, colocamos o 1 na casa em destaque. Veja então que no bloco 8, a única possibilidade para 1 é a casa em destaque, colocamos aqui o 1. No bloco 8 agora falta o número 3 e o número 5. Nesta casa em destaque não pode o 5, porque já tem o 5 na mesma coluna ali no bloco 2. Então colocamos o 3 nesta casa em destaque. Para completarmos o bloco 8, colocamos o 5 na casa em destaque. Na última linha falta apenas dois números. Veja que está faltando o número 9 e o número 6. 9 e 6 na última linha. Na penúltima linha também faltam dois números. Falta o número 3 e o número 5. Não é isso mesmo? Aqui na penúltima linha está faltando o número 3 e o número 5. Esta casa em destaque não pode o 3, porque já tem o 3 na mesma coluna aqui no bloco 6. Então a casa em destaque do bloco 9 tem que ser o número 5. Para completarmos a penúltima linha, ou seja, a oitava linha, está faltando o número 3. Colocamos o 3 na casa em destaque aqui no bloco 9. Veja então que no bloco 3, a única possibilidade para o 5 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o número 5. Aqui na primeira linha está faltando apenas o número 1 e o número 4. Veja que esta casa em destaque aqui no bloco 3 não pode o 1, porque já tem 1 na mesma coluna aqui no bloco 9. Então a casa em destaque no bloco 3 tem que ser o número 4, colocamos o 4. E para completarmos a primeira linha, falta o 1, colocamos o 1 nesta casa em destaque. No bloco 3, a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 1. E desta forma, a única possibilidade para o 8 é esta casa vazia ao lado do 1. Então, colocamos o 8 nesta casa em destaque aqui no bloco 3. Veja então que no bloco 6, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 8. Veja que no bloco 6 está faltando o número 2, 4 e 6. Esta casa em destaque no bloco 6 não pode conter o 4 e nem o 6, então tem que ser o número 2. Colocamos aqui o 2. Sendo assim, esta casa em destaque no bloco 3 não pode ser o 2, tem que ser o 9. Para completarmos o bloco 3, colocamos o 2 na última casa vazia. No bloco 9, esta casa em destaque tem que ser o 6, colocamos aqui o 6. Para completarmos o bloco 9, colocamos o 9 na casa em destaque. No bloco 4, esta casa em destaque não pode mais ser o 2, tem que ser o 1, colocamos aqui o 1. Para completarmos a terceira coluna
Está faltando o número 2, colocamos o 2 na casa em destaque, aqui no bloco 4. No bloco 5, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 2. Ainda no bloco 5, veja que a única possibilidade para o 1 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 1. E a única possibilidade para o 3, no bloco 5, é esta casa em destaque, colocamos aqui o número 3. No bloco 5 também falta o número 5, como a única possibilidade para o 5, que é a casa agora em destaque, então aqui colocamos o 5. No bloco 5, a única possibilidade para o 7 é a casa central, esta casa que está em destaque, então aqui colocamos o 7. Veja então que no bloco 4, a casa em destaque não pode mais ser o 7, então é o 4. Para completarmos o bloco 4, colocamos o 7 na casa em destaque. Voltando ao quinto bloco, onde está faltando o número 6, 9 e 4. Veja que a única possibilidade para o 9 no bloco 5 é esta casa em destaque, então aqui colocamos o 9. Desta forma, no bloco 2, veja que a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque, colocamos aqui o 9. No bloco 2, falta apenas o número 6 e o número 4. Veja que esta casa em destaque no bloco 2 tem que ser o 4. Esta casa vazia ao lado do 4 tem que ser o 6, colocamos aqui o 6. Veja então que aqui na coluna central, esta casa em destaque no bloco 5 tem que ser o 4. Colocamos aqui o 4, para completarmos o bloco 5, colocamos o 6 na casa em destaque. Então no bloco 6, esta casa em destaque tem que ser o 4. Para completarmos o bloco 6, falta o 6, colocamos o 6 nesta casa em destaque. Pronto. O jogo acabou. Um abraço e até o próximo.